Meu, e eu que fiz esses dias o teste pra ver qual dos irmãos Pearsons eu sou e adivinha o que deu. Só poderia ser o Kevin, né? Pior que foi. Mas eu vi pra você também, eu vi aí pra você o que deu. E quem que você acha que eu sou? O teu deu Randall. Ah, lógico que seria o Ah, claro. E dando continuidade aos nossos vídeos de This Is Us aqui no canal, essa sexta temporada que já veio com tudo. E hoje vamos falar dos episódios 3 e 4. Então fica com a gente aqui nesse vídeo e... simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. Ainda mais agora que estamos fazendo vídeos de This Is Us a cada 15 dias, né? Falando de 2 episódios por vídeo. Então não percam, se inscrevam, sério. E aqui comigo hoje tá de novo minha irmã. Por enquanto eu permaneço nos vídeos. Já que não reclamaram, né? Ninguém ainda me enxotou, então a gente segue. Vamos lá, bora lá. E claro, gente, só daquele aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se vocês ainda não assistiram, sigam por conta e risco. E também pra quem não viu o vídeo anterior de This Is Us, eu fiz uma playlist, vou deixar aqui na descrição, beleza? Bom, e seguindo com aquele velho esquema do vídeo anterior, a gente vai dividir o vídeo em duas partes, a primeira comentando do episódio 3 e já a segunda do episódio 4. E sobre esse episódio 3, foi um episódio bem focado nos pais, nos diversos pais ali da série. Então acho que vamos começar falando do Jack. Bom, e o episódio apresentou assim, o Jack tá cansado do trabalho, ele tá passando muitas horas ali e o que não deixa ele ter tanto tempo com os filhos. E nisso chega o fim de semana e ele tá com um tempinho mais livre, ele decide que quer levar as crianças pro cinema. Foi uma sugestão até da Rebecca. E ela não quer ir junto porque ela quer tirar uma folga. Pra dar uma descansada, né? E nisso o Jack vai com os filhos, esse é o primeiro dia das crianças conhecendo o cinema, mas acaba que ele na sala ali cochila. E o Kevin acaba fugindo e se perde. Aí ele entra num desespero desse sumiço do Kevin, mas a Rebecca, prevendo situações como essa, já havia deixado um número de contato telefônico no tênis do Kevin. E então quando o Jack sai nessa correria em busca do Kevin, descobre que a Rebecca já resolveu tudo, já tá lá com a criança, e isso frustra ele um pouquinho, porque muito dele querer ter levado as crianças até pro cinema foi pensando na construção dessas memórias, do que ia ficar, pensando que elas estão crescendo e ele quer deixar lembranças boas dessa infância para eles. E aí fica essa preocupação do primeiro dia no cinema ser marcado pelo Kevin se perdendo. Mas aí vem uma frase muito legal da Rebecca, que ela fala: o dia não acabou. Você ainda tem até o fim do dia para mudar essa visão das crianças. E é o que ele faz. Então ele prepara na sala, assim, com as almofadas, uma sessão de cinema em casa. E faz sorvete ali, doce para as crianças e todo mundo adora. Afinal das contas, eles amam e nem lembram que o Kevin tinha acabado de se perder. E o episódio também falou muito disso, das memórias boas se sobressaírem, em muitos casos, sobre as que não são tão. Foi interessante ver essa questão de como que a Rebecca agiu, porque mostra muita realidade de muitas mães no dia a dia, que é essa questão da sobrecarga, dessa carga emocional que fica para a mulher. Porque toda atividade realmente ela é basicamente feita de um planejamento e uma execução. Geralmente, né, os dois executam, mas muitas vezes o planejamento acaba recaindo sobre a figura da mulher, né, sobre a figura materna que tem que pensar lá pra frente. Por exemplo, se a criança se perder, eu vou deixar um contato telefônico para acharem. Então parece que fica naquilo de a mulher ter que planejar, o homem vai lá e só executa. Então, na verdade, poderia ser dois. E até mais que aquela questão que a gente falou no vídeo anterior, do Jack ser o paizão, mas quem dá a base pra ele é a Rebecca. Então aqui foi mais uma vez enfatizado isso. E com relação a isso de pais perdendo alguma coisa, tivemos o Kevin se queixando, porque ele não tá podendo aproveitar os filhos como ele gostaria. Assim, porque ele não tá morando com a Madison agora, e mesmo que ele esteja na mesma cidade, até eles trouxeram a cena ali da Franny, a filha, dando os primeiros passos, e acabou que ele viu pela tela do celular, e ele gostaria de estar lá. Isso provoca uma crise grande no Kevin, como sempre. Coitado, não fale tão mal do Kevin. Só porque você se identifica, né?
E aí mostra o lado dele, que parece assim que se sente meio injustiçado com essa situação. Ele ainda não tá muito conformado com o fato ele e a Madison não estarem mais juntos. Mas aí eles vêm e trazem o lado da Madison, que aí ela mostra, poxa vida, você tá se queixando de não estar tão presente, mas você não vê o perrengue que eu passo nessa sua ausência, o quanto é puxado pra mim também em muitos momentos. Até o vômito no cabelo, que ela exemplifica, e o quanto ela se esforça pra deixar ele antenado o mais rápido possível do que tá acontecendo. E também ela fala uma frase legal que é, não importa, os dois assim não estão morando junto, então acaba que essa situação, um deles vai ficar de lado, sempre. E aí a gente vem com o Randall. Bom, o Randall foi a questão de não estar enxergando que os filhos estão crescendo. E foi com a Deja. A Deja foi pega, descobriu, né, que ela mentiu nos episódios anteriores. Casinha da Deja caiu bonito. Caiu bonito. Mas ela não se rebaixou, né? Então, e a partir disso o Randall, ele ficou muito frustrado, não só pela mentira, mas ao perceber que ela tá crescendo e ele não tem mais a garotinha de antes. A Deja tá se tornando uma adulta, não só a questão do relacionamento e também a questão da carteira. Bateu muito isso, que ela vai tirar a carteira dela agora, então vários pontos estão pegando pro Randall. Ele até tava super orgulhoso porque era ele que tava ensinando ela a dirigir. E parece que tá tendo uma cumplicidade com a filha, de repente vem esse balde de água fria quando no meio dessa aula que ele tá dando pra ela, ele descobre que ela mentiu pra ele. E aí a gente vê então a questão dele e a Beth agindo como dupla muito bem. Até foi muito engraçado quando a Beth falou assim, vamos decidir agora quem que vai explodir e quem que vai manter a calma. E foi ela que manteve a calma, porque viu que o Randall não tinha condição alguma, ele saiu pra correr e se desestressar. Então ela teve que manejar tanto a situação com o Randall quanto com a Deja. Ela foi lá, conversou, deixou que ele se acalmasse, deu esse tempo pra ele. E ele, no momento dele, como sempre, teve aquela empatia e procurou ela. Os dois tiveram uma conversa bem franca, foi bem madura, legal. Foi muito bom. E nessa conversa ele deixou claro que entende que ela tá crescendo, mas colocou empecilhos no relacionamento dela. E a Deja não aceitou. Ela como enfrentou, foi afrontosa ali e falou, não vou, eu vou continuar. Então não acaba aí. Típico de pais vai ter rolo, né? Vai ter rolo pra frente e a gente vai estar aí acompanhando. E por fim, vamos falar agora do Toby e da Kate, que foram, assim, acho que o ponto principal do episódio. Porque mostra mais um pouco do indicativo de como vai ser o fim desse relacionamento dos dois. E deu pra ver que os filhos estão envolvidos. Então pegou muito naquela questão. A gente, quando se relaciona com alguém, você prioriza o parceiro no início, quer cuidar e é todo atencioso. Mas quando chegam os filhos, acaba que muita da atenção vai pra esses filhos. E eles se tornam a preocupação porque são seres pequenos, indefesos, e se torna a prioridade e acaba que isso pode abalar a relação. E é o que está acontecendo com o Toby e a Kate. Por causa do filho, ele não, na verdade, tomou um choque também, porque ele está trabalhando muito, então quando ele retornou para casa, ele percebeu que a Kate está conhecendo melhor a rotina das crianças do que ele. Devido ao trabalho, ele passa muito tempo ausente. É um trabalho em outra cidade, então ele fica dias fora acompanhando as crianças só de longe. E era ele que assumia essa função. E até pega nessa questão que a gente tá falando, muito da mãe planejar, mas antes era o Toby que planejava isso e era a Kate que saía trabalhar. E agora ele viu que não. Então é muito do parceiro que fica na casa. Quem é o cuidador principal, né? Que essa sobrecarga acaba caindo sempre sobre esse, e é ele que vai conhecer geralmente a rotina da criança e tudo mais. Então ele se depara com uma situação de estranhamento para ele, porque é como se ele já não conhecesse mais tantos filhos como antes. E até teve um diálogo muito legal dele com o Kevin sobre aquelas figuras do quadrado e do triângulo, em que ele fala que o triângulo é mais forte, mais resistente que o quadrado, e que vem muito nessa questão dos filhos. Você mantém uma relação muito forte com os teus filhos, é pra sempre, mesmo que com um parceiro acabe. Mas a família vai ser uma configuração diferente, mas você tem ainda aquela família. Os seus filhos sempre vão ser prioridade pra você. O que importa é esse amor, é o como cada um tá construindo essa relação. O foco era pra falar da crise do Kevin em relação a Madison.
porque ele imagina que se os dois continuassem enquanto casal, a família daria mais certo. E o Toby vem e mostra que não, dá uma outra percepção, mas diz muito do que vai vir pela frente em relação ao Toby com a Kate. E até eles mostraram o pequeno Jack lá no futuro. Ele tá cozinhando ali, assando carne numa churrasqueira, que ele fala que são dos pais. E a gente vê o Toby com a Kate planejando comprar uma churrasqueira em que o intuito é construir memórias dali pra frente. Mas lá no futuro a gente vê que essa churrasqueira causou algum tipo de acidente e o pequeno Jack se feriu. E isso causou, assim, foi uma gota d'água pro fim do relacionamento. Até ele fala que foi o dia em que ele se machucou, foi o dia que eles se separaram. Então a gente tem aquela confirmação, sim, eles já vão se separar e não vai demorar muito. Triste. Mas real. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do episódio 4, que assim, não sei nem como me expressar, porque foi um episódio muito forte, muito intenso. É um dos melhores episódios da série até o momento. Eu tô muito emocionado. É maravilhoso, eu não sei nem se eu sou digna de falar sobre ele, porque só é muito assistindo profundo. pra entender, é aquele episódio que você pensa, puta que pariu, que bom que eu cheguei até aqui, né? Foi aquele tapa na cara da galera que tá falando assim, essa série já devia ter acabado, essa sexta temporada assim tá arrastada. Não, aqui mostrou, eles sabem fazer um episódio muito bom e que nos atinge em cheio. Bom, mas vamos explicar, né, o que teve de tão emocionante. Ó, já até tava me perdendo aqui de tanto, porque eu assisti ele ontem, a gente assistiu, e eu ainda tô pensando nele. É um episódio que você fica refletindo por horas e horas. Eu chorei horrores ontem. Não tem eu como não ser chorei emocionante. um pouco antes da gente gravar agora, porque cada vez que a gente lembra, bate forte. Nossa, sensacional, gente. Bom, o episódio 3 foi muito focado assim, na questão dos pais, criando os filhos e tendo que deixar eles irem pro mundo. E já o episódio 4 veio com a questão dos filhos se despedindo dos pais. Então foi o contrário. E principalmente na questão ali foi no Jack com a mãe. Porque a mãe era quem ele dava importância. Então a gente, no episódio 3, viu uma ligação da prima da mãe dele falando que a mãe morreu. E nesse episódio eles mostraram toda a questão do funeral, do enterro dela, como foi a preparação. E o Jack, assim, que soube, decidiu ir para essa cidade em que a mãe dele foi morar depois que deixou o pai. E quando ele chega lá, ele a princípio não leva, né, a Rebecca nem as crianças. Que ele imaginou que teria muita coisa pra fazer, pra organizar, então ele falou pra Rebecca ficar com as crianças, cuidando dela, que ele daria conta. E aí quando ele chega lá, é aquele estranhamento, porque já tá tudo organizado, quem planejou foi a mãe, a prima só pôs em prática o que a mãe pediu, não queria que ninguém fosse incomodado nesse momento final dela. E o interessante é porque quando o Jack chega lá, a gente vai tendo a mesma reação dele, uma estranheza, porque o Jack achava que conhecia a mãe dele 100%. Não sei quem ela é. Mas nesses últimos anos ele não teve tanto contato com ela, porque eles combinaram de ligar todo domingo às 6 da tarde ali, então eles conversaram um pouquinho. E aí parece que a mãe não atualizou de tudo que vinha acontecendo na vida dela. Porque o Jack sempre foi acostumado com a imagem daquela mãe com humor mais deprimido, mais com medo, muito decorrente do relacionamento abusivo com o marido, e aí ele se depara com uma outra mãe. Sim, é uma mãe assim que agora tem um namorado que ele não esperava, uma mãe que tem amigos, que se diverte, inclusive ele vê algumas fotografias dela bem sorridente, coisa que pra ele é novidade. Ela gosta de coisas que ele jamais imaginou, ela faz brincadeiras. Ela tem um gato. Que ela divide com o namorado. Mas que o gato também já se apega ao Jack. E até foi legal porque a gente viu uma transição nesse episódio. Ele começa frio num primeiro momento, essa chegada dele, aquelas pessoas são estranhas até pra gente, mas aí vem a questão de um acolhimento ao longo do episódio. Aos pouquinhos você vai sentindo, até esse namorado, quando ele vai ter uma conversa com ele é muito legal. Ele assim passa aquela imagem do vozão muito de boas. E até essa prima do Jack, ela dá pra ver o quanto que ela tá inicialmente irritada com ele, porque passa aquela imagem do... É uma outra imagem de Jack, do filho irresponsável que nunca se importou com a mãe. Que meio que abandonou. E parece que foi isso. Quando a gente vê esse primeiro momento, essa falta de contato entre eles. A gente até pensa, Jack, será que você não era tão perfeito? Como assim, Como Jack? assim?
Mas a gente vai compreendendo que não foi exatamente isso, porque a gente tem duas situações. A primeira seria então a mãe, que ela não atualizava ele, mas e também ela não queria ir visitar, assim, ela estava prolongando, assim como ele prolongava em visitar ela, porque era longe a cidade onde ela estava morando. Mas a gente compreende quando ela vai visitar ele um dia ali, quando as crianças são bem pequenas, que esse ambiente traz uma sensação assim muito pesada para ela. A cidade, toda essa questão do pai, ele soa como uma sombra no passado e ainda está ali. Ela sente medo de encontrar o pai dele. E o Jack também representa muito dessa vida antiga dela, assim como ela representa para ele. Então parece que esse relacionamento abusivo com esse pai acabou atrapalhando muito o relacionamento dos dois. Porque ao mesmo tempo que eles queriam muito estar juntos e um fazia bem pro outro, remetia a essa vida passada que nenhum queria acessar com tanta frequência, e né? até ela estava bem desconfortável, né, na casa, assim, ela não estava à vontade na casa do Jack quando ela foi visitar. E falando nesse pai, foi interessante porque o Jack estava em dúvida se ele ligava para informar da morte ou não, mas mesmo assim ele vai lá e liga. E acaba que o pai fala que para ele foi muito doloroso, o dia mais doloroso da vida quando ela saiu de casa. Então dá para entender que ele se importava, ele gostava dela, mas o que levou ele a tratá-la assim, tratá-lo Jack daquela maneira tão violenta, ele era, né, demais, a gente ainda não tem ideia. Ainda não foi respondido, porque estamos esperando que respondam, porque ficou assim essa pergunta. Como foi essa transição de alguém amoroso para alguém tão violento? E até a questão do Jack, né? Ele ligar, será que ele tem uma importância com o pai mesmo, assim, todo esse ressentimento dos anos? Será que ele ainda se importa? Ficou também essa pergunta. E também foi legal ver que, assim, a mãe dele, apesar de sofrer muito, no fim da vida ainda teve um momento bom. Ela encontrou uma galera legal. Aquele namorado parecia ser alguém muito de boa. Ele era bem diferente do marido, tanto no visual, assim, quanto a personalidade. Era alguém que cuidava dela. E a galera ali se reunia pra beber, contava piada. E até foi muito legal, porque esse episódio, assim, pegou muito em detalhes. Teve uma cena ali no bar em que os amigos dela estavam reunidos, bebendo e falando dela. E ele senta, e a câmera gira e mostra ela no lugar dele. E ela tava toda sorridente, a gente nunca viu ela assim, tão divertida. Ela parecia ser a animada do grupo, ao que deu a entender. Mas não só nisso, esse episódio veio muito carregado também, assim, na questão dos patinhos que ela fez para as crianças, que o Jack depois encontrou. A questão do gato, que o Jack viu ali, que também era um ponto de ligação. As ligações no domingo, que era um detalhe assim que a princípio pro Jack pareceu muito cair na rotina como uma obrigação, mas depois que perdeu, sentiu muita falta disso. Ele se arrependeu de não ter aproveitado mais esses momentos, porque apareceu, né, ele naquela rotina da casa, ele acabava assim, ai mãe, tem que desligar e tudo mais. Ela sempre terminava falando algo no sentido de tudo bem, não vou mais tomar teu tempo. É difícil quem não se identifique, porque isso mostra o quanto as pessoas que a gente ama uma hora se vão, né? E é nesses momentos que nós valorizamos pequenos momentos. Eu e o Júnior, até a gente não tinha conversado naquela hora, nós dois sentimos a mesma coisa, que puxou muito uma memória lá de quando, da nossa convivência com a nossa bisavó, em que era sagrado todo domingo ter o pastel com futebol. Ela sempre fazia um pastelzinho pra gente, nos esperava pra assistir um futebol com ela, porque era a paixão da vida dela. Em alguns momentos aquilo se tornou uma rotina que nós não dávamos a devida importância, o devido valor, e foi quando aquilo deixou de existir que a gente viu o peso que tinha. Por exemplo, hoje em dia eu fico pensando por que eu não aproveitei mais. Eu nunca gostei de futebol, então assim, pra mim era uma coisa chata de ver, mas hoje em dia eu valorizo o tá lá. Aquele pastel, comer, aquele momentozinho, mesmo que eu não gostasse de assistir aquilo. E é isso que fica, é esse tipo de coisa que você pensa, se arrepende, por que eu não aproveitei? E acho que a gente tem que começar a olhar muito pra vida nesse quesito.
que eu tenho que valorizar hoje em dia, porque eu sei que eu vou perder lá pra frente e vai se fazer falta. E é difícil isso. Até essa cena do patins que o Jack acha depois para as crianças e chega assim, adiante, a Rebecca ela vem com as crianças para dar um apoio para ele durante o funeral, e depois tem uma cena em que esse namorado dela, eles estão todos reunidos e eles levam as crianças para patinar, e aí passa aquela sensação, poxa vida, se eu tivesse vindo antes com as crianças, tá sendo tão legal essa experiência e ela poderia estar curtindo junto com a gente, e isso não aconteceu. Então, e na vida só tem muito imaginação, disso, né? A vida tem muito de, você planejar, eu quero fazer uma coisa e não dá tempo. Assim como o Jack, a gente viu, ele queria construir a casa e não deu tempo. O Jack não conseguiu ter a casa dos sonhos, a empresa que ele planejava dos 3 grandes, e agora o Kevin decidiu construir. Então fica também aquela mensagem, a pessoa pode morrer, partir, mas sempre vai estar de alguma forma entre nós. Que ela continua viva, seja nas lembranças, em objetos, nas histórias, ela está sempre presente. E também a gente tem que comentar aqui de 2 cenas que foram memoráveis, foram muito fortes. Eu só tenho que dar parabéns pro ator do Jack, porque ele estava incrível. Eu nunca tive uma sensação com ele tão forte como nesse episódio. Parecia que ele tinha perdido a mãe mesmo. E a primeira cena foi lá no funeral, quando ele estava fazendo o discurso, ele estava meio nervoso ali, daí a Rebecca chegou e passou aquele ar de acolhimento, então ele fez o discurso em volta de detalhes da vida, porque ele comenta que a mãe, quando eles viviam com o pai, tinham detalhes que não eram tão bons, que eles acabaram levando para si, e agora, numa nova vida, ele tanto com a família, com as crianças, a mulher, e ela com esses novos amigos, namorado, formaram uma família, eles adquiriram novas experiências, novos detalhes para suas vidas. E isso é muito interessante, é um discurso tão simples, mas que também faz muito sentido. E depois a gente vê ele chegando em casa, o Jack se manteve no funeral todo momento assim, se contento, tentando se segurar para não desabar. Mas quando ele chega em casa e decide fazer a salsicha ao molho... Salsicha? Bina, aqui a gente fala Bina, né? Ele acaba preparando porque a mãe dele tinha uma memória afetiva em cima dessa comida. A mãe dele sempre preparava quando ele estava com frio ali, chegava da neve, que ele foi brincar, ela fazia essa comida, que era um momentozinho dos dois. Ele decidiu reproduzir e deu para as crianças, elas gostaram, mas acaba que ele nem chega a provar, ele sai da mesa e vai para a sala. E nesse momento a Rebecca vai atrás e ele ali desaba e só fala: eu não tenho mais mãe. Eu acho que nessa hora todo mundo perde junto, nossa, né? Aquilo me atingiu muito forte. Bem um soco. Porque é uma situação assim que eu acho que questão de filho, nem todo mundo se identifica. Mas questão de mãe, pai, todo mundo tem alguém que te criou. E quando você percebe que perdeu, nossa, deve ser horrível. Sério, essa sensação assim é muito identificável, porque mesmo que você, ou se você perdeu, você se identifica, ou se você não perdeu, você sabe que um dia vai passar. Então, é horrível. E a atuação dele, assim, foi emocionante. O choro foi muito sincero. Assistam, que vale muito a pena. Cara, aquilo assim é arrepiar. Você fica... Ali, o episódio ganha a gente de um jeito, assim, foi um episódio extremamente pesado. Eu morria de chorar. Eu fiquei, assim, com aquela sensação pensando depois e... horrível a pensar nisso, mas ao mesmo tempo foi muito... bonita a mensagem, foi lindo, assim, toda a construção do episódio foi muito bem feita, valeu muito a pena, sério. Enfim, eu acho que assim, a gente pode ficar aqui 3 horas falando desse episódio, porque tem muita coisinha, muitos detalhezinhos, muitas mensagens por trás, mas o principal falou e gente, só assistam pra sentir. Vocês vão saber o que a gente tá falando. Só assistam e sintam. E já levem o lencinho, se preparem, porque vai escorrer muita lágrima. É um episódio forte, muito forte. Então, e eu penso, se esse 4 foi assim, o que vem no final dessa série? Gente do Quando céu. a gente pensa nessa despedida da Rebecca, eu tô com medo, eu tô triste. Bom, gente, se vocês já assistiram, aproveita e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu amei, tá no meu top, com certeza, de episódios. Essa sexta temporada tá muito boa. Mas enfim, vocês podem ter uma opinião diferente, né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vem pra frente, o que vocês querem ver nessa temporada final. Bom, a gente vai ficando nessa, né? Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!